Bem, queridos, como está você? Tudo bem? Prazer estar aqui mais uma vez com você. Você deve estar estranhando de certa maneira a nossa ausência durante esse período de novos vídeos, mas a gente já vai lhe explicar, tá? Vamos orar ao Senhor para iniciarmos. Pai querido e amado, eu te louvo por mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com os teus filhos que estão vendo e ouvindo esse vídeo, Pai, e que a tua bênção esteja sobre a vida de cada um, sobre o lar de cada um. Assim eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Bem, queridos, eu quero, antes da gente compartilhar um pouco com vocês, o porquê da nossa ausência durante um período, eu quero compartilhar Romanos, capítulo de número 10, versículo 13 até o 15, que diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Bem, queridos, você sabe que o nosso período, nesse período, as nossas gravações, desde o ano passado, é sobre missões, né? E nós estamos falando um pouquinho sobre a introdução de história de missões no Brasil. E nós demos uma passeada geral na história de missões até a reforma, né? Só uma introduçãozinha. E aí, a partir da reforma, nós nos aprofundamos um pouco sobre a história de missões no Brasil, as primeiras tentativas que não deram certo, até o século XIX, quando o Evangelho chegou então para ficar. E aí nós gravamos uma série, inclusive falamos um pouco sobre o casal Calley, Robert e Sarah Calley, falamos sobre Ashbel Green Simonton, né, o presbiteriano, falamos sobre os metodistas que chegaram para ficar, falamos sobre os batistas, né? Então nós fomos até o século XIX, tá? E nós queremos a partir de agora recomeçar tudo, né? Aliás, não recomeçar, desculpem, não é essa a palavra recomeçar, mas é continuar, né? Encerrando então nossa série de vídeos sobre introdução à história de missões no Brasil, tá? E aí os nossos 4 últimos vídeos serão então 2 vídeos a gente vai gravar, isso já sobre missões no século XX aqui no Brasil, né? A chegada dos pentecostais, Gunnar Wingren e Daniel Berg, né? E a fundação da Assembleia de Deus, tá? Nós vamos usar 2 vídeos, né? Como sempre, em torno de 22 a 25 minutos cada vídeo. Então vamos usar 2 vídeos para falar sobre esse assunto, tá? Sobre os pentecostais no Brasil. E 2 vídeos nós vamos gravar fazendo uma análise geral sobre a história em si, o que deu certo, o que não deu certo na história de missões no Brasil, o que nós podemos aprender com os erros e acertos, né? Da história de missões no Brasil, e o que nós podemos usar hoje e aplicar hoje, crescer e melhorar, e o que a igreja brasileira pode então contribuir então para o movimento missionário mundial nesses últimos tempos, então antes do retorno, antes da volta de Cristo. Então são esses os últimos 4 vídeos que nós vamos gravar. Porém, eu quero compartilhar um pouquinho com você nesse vídeo, apenas é um vídeo institucional, um pouco mais institucional, informativo, né? O porquê da nossa ausência. Os últimos vídeos que vocês viram, nosso foi no mês de fevereiro. Nós estamos já no mês de agosto, no final do mês de agosto, então já são basicamente de 6 a 7 meses, tá? Basicamente 6 meses, né? Sem vídeos, sem novos vídeos. E aí eu vou lhe explicar, tá?
Como sempre, aos finais de ano, né, eu vou ao Rio de Janeiro, né, e aí passo um período no Rio de Janeiro, 45 a 50 dias, tá, visitando as igrejas, as igrejas que nos apoiam aqui na Missão Ajudar, aqui no Nordeste, aqui no interior do Ceará. Nós visitamos, temos conferência missionária, mês de janeiro, início de fevereiro, normalmente temos conferência missionária aí no Rio de Janeiro, e várias igrejas a gente visita, e a minha família, minhas filhas, meus netos, então eu visito nesse período. E eu, como sempre, fui para o Rio, finalzinho de dezembro, passei até o dia 17 de fevereiro já desse ano, quando eu retornei, tá? E ao chegar, né, no início do mês de março, né, cheguei então na segunda quinzena de fevereiro, e ao chegar então no início de março eu fui acometido da Covid-19, né? A gente foi acometido da Covid-19. E tive aquele período, graças a Deus não precisei ser internado, mas eu não fiquei muito bem, mas graças a Deus com a medicação em casa, então eu fui me recuperando aos poucos, só que em meados de março, quando eu saí então da quarentena, e eu fui então, digamos assim, saí da quarentena da Covid, estava me recuperando, ainda muito fraco, muito debilitado, mas me recuperando, só que eu tive uma sequela por causa da Covid. A sequela foi um problema neurológico, né? Um problema no cérebro, tá? E eu fiquei, os primeiros 15 dias depois da quarentena, eu saí da quarentena um dia, 2 dias depois, eu comecei com problema na fala, né, com a fala, com dificuldade de falar, de organizar palavras, com dificuldade de formar frases, esquecendo das coisas, e de repente dava uma pane, assim, eu não falava nada. Tinha momentos tipo de 3 a 5 minutos que eu não falava nada, e eu então, né, fiquei nesse problema quase sem falar durante uns 15 dias, com muita dificuldade de falar. E aí eu fui ao médico, né, ao neurologista, né, e eu fiquei um dia internado para tratar desse problema, tomei muitos remédios, e aí foi passado um tratamento bem pesado, e eu ainda fiquei mais 15 dias com muita dificuldade de falar, e foi um problema neurológico que deu numa sequela da Covid, né? Então fiquei ao todo um mês basicamente sem falar, né? Muita dificuldade. Falava na outra quinzena, já falava alguma coisa melhor, mas ainda com muita dificuldade de juntar palavras, formar frases. Isso nesse tratamento, então, que inclusive era para ser até agora, agosto, mas por causa dos recursos financeiros, um tratamento caro, eu só fiz o tratamento até o final de junho. Mas aí já a partir de meados de maio eu fui melhorando, e aí, graças a Deus, eu retornei final de junho para o início de julho, ou seja, 2 meses atrás. A partir daí eu já estou bem, graças a Deus, já recuperado, com a fala normal, como você está vendo, né? Aí por isso nós paramos de gravar. Durante todo esse período nós paramos de gravar. E então precisava descansar também um pouquinho a mente. As atividades da missão aqui retornaram aqui. Muitas atividades começaram, né? Outras estão retornando aos poucos, né? E então isso também acarretou muito trabalho, fora o trabalho então que eu dou suporte também aqui os trabalhos da igreja. Sou professor de escola bíblica dominical, ajudo os dirigentes de congregações na cidade, também no interior, ajudo na igreja sede nas ministrações também. Então a gente tem sempre muitas funções, né, e ajudando no trabalho do Senhor aqui no interior. Então, devido a isso, eu precisava descansar um pouquinho a mente, recuperar um pouquinho por causa dessa questão da Covid, que foi realmente muito intensa. Hoje já estou bem, estou tendo que fazer exercício, né, faço caminhadas pelo menos 4 vezes na semana para então restaurar isso tudo, e graças a Deus. Então, por isso então que a gente deu uma parada então nas gravações. Porém, então agora, a partir das próximas semanas, estaremos então, já na próxima semana estarei gravando, né?
E então estaremos, como sempre, toda semana soltando então um vídeo, né, sobre esses últimos 4 vídeos, como eu falei no início, sobre a história de missões no Brasil. Uma introdução geral à história de missões no Brasil. 2 vídeos vamos falar então sobre a chegada dos pentecostais, Daniel Berg e Gunnar Wingre, a fundação da Assembleia de Deus, e os outros 2 vídeos vamos fazer então uma análise geral sobre a história de missões no Brasil, ver onde a igreja errou, os missionários erraram, onde acertaram, o que podia ser melhor, entendeu? Mas enfim, o que nós aprendemos com tudo isso e como nós podemos de alguma maneira, digamos, aproveitar tudo isso então para o reino de Deus então no período em que nós vivemos, tá bom? Então nas próximas semanas você já espera que nós vamos estar então já soltando o próximo vídeo, que é na realidade sobre os pentecostais Daniel Berg e Gunnar Wingre, tá bom? Muito obrigado, Deus lhe abençoe, Deus abençoe a todos, e entendeu? Vamos agora mais vezes nos ver. E quero lembrar também que nós, a partir de depois que terminarmos esses 4 vídeos sobre a história de missões no Brasil, o fechamento da história de missões no Brasil, nós vamos estar gravando uma série especial, tá? E eu ainda não sei de quantos vídeos, mas nós vamos ter uma série especial sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, que esse é um assunto muito intrigante e muito atual, né? E que as pessoas elas perguntam muito a mim, pois como eu sou escatologista entendeu? Na área de teologia sistemática, é uma das disciplinas principais que Deus tem me dado a condição para ministrar sobre o assunto. E então nós vamos estar, encerrou os próximos 4 vídeos, encerrou então os 4 vídeos sobre a história de missões no Brasil. Nós vamos então entrar falando então sobre os 4 cavaleiros do livro de Apocalipse. Vamos aprender um pouquinho sobre esse assunto que é muito interessante, tá bom? Deus te abençoe, muito obrigado. Pai amado, eu te louvo, muito obrigado pela vida de cada um daqueles que estão então a nos ver e ouvir do outro lado, Senhor. Eu te peço pela vida de cada um dos teus filhos, para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, não esqueça de compartilhar, de curtir, e aí você vai estar de alguma forma nos ajudando a divulgar o nosso trabalho. Deus te abençoe, muito obrigado a todos.